Olá pessoal, continuando aí o assunto de derivada, né? Hoje a gente vai ver aí mais uma, vamos chamar assim de regrinha, né, de derivação. Na verdade, vocês vão ter que decorar isso aí, né? A gente vai ver por que a derivada da função exponencial é dada por determinada fórmula. A gente vai resolver lá o limite pela definição da derivada, né? Aí vocês vão ver do porquê que é aquilo. Aí vocês vão ter que decorar isso aí, né? Porque ninguém vai ficar calculando a derivada pela definição toda hora. Vocês vão ter que decorar isso aí, né? E a gente vai ver aqui o porquê disso, né? A gente vai passar aqui para os slides. Funções exponenciais, né? A gente já viu, né? É uma função lá no caso, f de x igual a elevado a x, né? A gente já viu isso aqui, né? Então a gente vai ver como é que é a derivada desse tipo de função. Uma constante elevado a x. Depois, mais para frente, a gente vai ver elevado a x mais 1, a elevado a seno de x, né? Mais daqui umas 3 aulas a gente vai ver também esse tipo de derivada. Mas por enquanto é um a elevado a x somente, tá? Aí tá aqui, né? Temos lá a função exponencial, f de x igual a elevado a x, né? E aí aplica-se a definição de derivada que a gente já viu, né? Lá para a função, a gente viu lá na regra da potência, né? Como é que aplica a definição, né? Aqui no caso é a elevado a x, então f de x mais h vai ser a elevado a x mais h. No lugar desse x aqui, né, do expoente do a, você vai colocar o x mais h. Menos f de x, vai repetir a de x, menos a de x sobre h, quando h tende para zero. Então, tem que calcular esse limite. Calculado esse limite, a gente vai obter a derivada de a elevado a x, tá? Primeiro, a gente vai ver por que disso, né? Aí aqui você faz uma simplificação, né? Tem uma regrinha, uma propriedade aí do expoente, né? A elevado a x mais h é a mesma coisa que a elevado a x vezes a elevado a h, né? As bases são repetidas, né? Quando você tem multiplicando coisas de base repetidas, você preserva a base e soma os expoentes, né? Que aí dá exatamente isso aqui, né? Tá certo? Né? Propriedade de exponenciação. Vocês já deveriam ter dado uma revisada nisso aí, né? Menos a de x sobre h. Aí colocou, como tem a de x aqui e a de x aqui, colocou a de x em evidência, tá vendo? A de x que multiplicar a de h menos 1, a elevado a h menos 1, né? Sobre h, né? Aí você já percebe que, né, o fator a de x, ele é constante, né? Apesar dele estar elevado ao x, né, que é a nossa variável independente da função, o que a gente está calculando agora aqui é o limite. E o limite quando h tende a zero, a letra h tende a zero. Então o x, né, quando h tende a zero, aqui no caso, o x é constante. Então esse a elevado a x, tá vendo? Ele veio para frente do limite, né? Ele veio aqui para frente do limite, né? Então, porque ele é constante, né? Então, a gente ficou agora só com esse limite aqui para calcular, certo? Só esse limite aqui a gente precisa calcular. Aí você percebe que a derivada de a elevado a x é a própria a elevado a x, né? Vezes um valor aqui que é um valor real, né? Que é o resultado desse limite. Será que ele existe ou não existe, né? Ele vai existir. Né? Outra coisa que você percebe também é que esse termo, esse limite que a gente precisa calcular, nesse limite quando h tende a zero de a elevado a h menos 1 sobre h, né? Você vê que é uma indeterminação do tipo zero sobre zero, aquelas mais fáceis que a gente tem de calcular, né? E você observa aí que esse limite é a mesma coisa que f' de zero, ou seja, a definição a derivada da a elevado a x quando x é zero, né? Você vai fazer limite quando h tende a zero, né? F de x mais h, ax mais h, menos f de x, que é o a elevado a x, sobre h, né? Como agora você percebe que isso aqui, né, é para x igual a zero, esse cara aqui, o a elevado a x é 1, que é o cara que aparece aqui, né? O x é zero, então sobrou só a elevado a h sobre h. Então é exatamente f' de zero, a derivada de a elevado a x avaliada para x igual a zero, tá certo? Outro detalhe aí dessa formulação aí da derivada da função exponencial, né? Então, se a gente mostrar aí que a função exponencial a elevado a x for derivável para zero, então ela é derivável em toda parte, né? E o resultado da derivada da função exponencial é esse aqui. F' de zero vezes a elevado a x. Ou seja, a derivada depende de uma outra derivada vezes a própria função, né? Então, falta agora a gente calcular essa derivada da a elevado a x no ponto zero, que é esse limite aqui, né? Exatamente esse limite aqui a gente precisa calcular, certo? Então, agora a gente vai calcular
exatamente esse limite aqui, né? Para ver qual o resultado disso. A gente poder obter essa fórmula aqui para a derivada da exponencial. Vou passar aqui para o rascunho. Então, tá aqui, eu repeti o limite aqui, né? Que a gente precisa calcular. A elevado a h menos 1 sobre h quando h tende a zero, né? Então, né? É bom para relembrar aí o cálculo de limite, né? O que que a gente faz aí para calcular esse limite, né? Então, vamos tentar aqui, ó, uma mudança de variável, né? A elevado a h menos 1, eu vou chamar isso aí de t, tá certo? Vou fazer essa mudança de variável, né? Então, se eu fizer isso aí, você vai ter que t mais 1 é igual a elevado a h, tá certo? Aí a gente vai precisar... por que que eu escrevi isso aqui agora? Porque agora eu preciso isolar o h, porque, né, aqui o numerador vai virar t, mas e o denominador? Né? O que que vai acontecer com o denominador? Né? Aí que está o problema, né? Se o h tende para zero, o que que vai acontecer com o t? Esse cara aqui vai tender para 1, 1 menos 1 vai tender para zero, então t vai tender para zero, beleza. Então só falta realmente mudar só o h, né? Só que o h não está tão trivial de eu isolar ele aqui, né? Tá certo? Então agora a gente vai precisar relembrar, né? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. ln de t mais 1 é igual ln de a elevado a h. Por que que eu fiz isso? ln é logaritmo natural, tá certo? Espera aí. É o logaritmo natural, tá certo? Então, eu vou passar aqui para o quadro aqui para ver se vocês relembram disso. Já fica aqui, então, a dica para vocês darem uma revisada no conteúdo de logaritmo, tá? A gente vai usar isso aí direto em vários momentos aí ao longo do curso, tá? Eu já coloquei aqui no quadro, ó, a definição de função logarítmica, né? A gente vai precisar fazer essa mudança de variável aí, então a gente vai precisar aqui de só lembrar algumas coisas rapidamente, tá? A definição de função logarítmica. A função logarítmica de base A, uma base A qualquer, a gente vai definir ela assim, né? Y igual a log de x na base A, né? Assim que a gente escreve isso. É a função inversa da função exponencial. Então, quem já deu uma relembrada em função exponencial vai estar entendendo isso aqui tranquilo, né? Então, é a função inversa da função exponencial de base A, que a gente representou assim, né? Y igual a elevado a x, que é o que a gente está querendo derivar aí no exemplo, né? Para a maior que zero e o a diferente de 1, certo? E aí, qual que é o domínio da função log de x na base A? Né? Qual que é o domínio aí? Quem lembra de função exponencial vai saber qual que é o domínio disso aqui, justamente por causa dessa definição aqui, né? Que uma é a inversa da outra. Né? Então, o domínio de log de x na base A é a imagem da função exponencial, já que uma é inversa da outra, né? Então, o domínio dessa aqui tem que ser a imagem da função exponencial. E se vocês lembrarem lá, a função exponencial, a imagem dela é sempre um valor positivo, né? Zero, acima de zero até infinito. Né? Então, o domínio disso aqui vai ser igual a zero mais infinito. Esse é o domínio da log de x na base A. Tá? Então, ele é só válido para valores positivos. Né? E qual que é a imagem de log de x na base A? A imagem, logicamente, então agora vai ser o domínio da função exponencial. Né? Qual que é o domínio da função exponencial? Né? Domínio da função exponencial é menos infinito até mais infinito. Tá certo? Só coisas aí para vocês relembrarem. Né? Se lembra da função exponencial, vai lembrar o que é o domínio da log de x na base A. Né? Então, justamente por causa dessa definição, que uma é inversa da outra. E essa propriedade inversa é justamente o que a gente está querendo usar aqui agora, para essa mudança de variável no limite, tá? Aí tem outras coisas que a gente precisa lembrar, né? Então tá aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, a gente vai escrever, que é o que a gente já está escrevendo lá na mudança de variável, né? Quando for log de x na base e de número de Euler, né, que a gente já viu, a gente vai chamar de ln de x, tá certo? Só para facilitar, para não ter que escrever essa base aqui. Então ficou ln de x, logaritmo natural de x, né? Beleza? Então, quando eu fizer, por exemplo, aí tem que lembrar essas regrinhas aí, né? Por exemplo, ln de e. Quanto que dá isso aí? Né? Ln de e é como se tivesse isso aqui, né? Log de e. Certo? Então, isso aí dá 1. Certo? Ln de 1. Ln de 1, quanto dá? Dá 0. Né?
log na base 10 de 1000. Quanto que dá isso aí? Né? Dá uma relembrada disso aí, dá 3, né? Por que que dá 3? Porque 10 elevado a 3 é 1000, tá certo? Por causa disso, né? Lembrei da definição de logaritmo com a inversa da exponencial, tá certo? Tem outras várias regrinhas que vocês vão ter que relembrar, né? Mudança de base, ou isso aqui, por exemplo, né? Dá uma olhada nas propriedades de função logarítmica, tá? Eu não vou ficar colocando aqui tudo, não. Log de x vezes y na base A. Isso aí é a mesma coisa que log de x na base A mais log de y na base A, né? Tem diversas propriedades isso aí, né? Outra aqui que a gente vai usar também bastante, né? Log de x elevado a r na base A. Isso aí é igual a r log de x na base A menos, peraí, não, tá certo aqui, x, log de x na base A vezes r, né? E esse r aí tem que ser um número real, né? Essa é outra aqui que a gente vai usar muito também, né? A elevado a log de x na base A, né? Quanto que dá isso aí? Ou essa aqui de baixo também, ó. Log de A elevado a x na base A, né? Quanto que dá isso aí? Quem lembrar da definição vai saber que isso aqui dá x e isso aqui dá x, porque uma é inversa da outra, tá certo? A elevado a log de x na base A tem que dar x, porque uma é inversa da outra, função inversa, né? Log de AX na base A tem que dar x, né? A mesma coisa se fosse ln de E elevado a x. Quanto que vai dar isso? Vai dar x, tá certo? Porque uma é inversa da outra, não importa a base aqui, né? Se for base E, né? Tem que lembrar dessas regrinhas, né? Outra também muito importante, né? Mudança de base, né? Você tem lá log de x na base A. Se eu fizer uma mudança de base aí, em alguns casos eu preciso fazer essa mudança de base, né, para facilitar alguma conta, eu posso escrever ln de x sobre ln de A, né? Claro que o denominador tem que ser diferente de zero, e pela definição isso aí está garantido, né? Tá vendo? O que eu fiz aqui? Eu estava com a base A, né? Agora eu mudei isso aqui para uma base E, né? É a mesma coisa de novo. A gente facilita a escrita aí dessa expressão, né? Tá certo? Que eu não preciso ficar repetindo a base. ln eu sei que é na base E, então eu fiz uma mudança de base, da base A para a base E, da base do número de Euler, certo? A gente vai usar bastante ln, tá? A gente vai usar muito isso aí. Então, basicamente, aí, logaritmo é lembrar, né, que o logaritmo de um número, né, é o expoente aqui, outro valor fixo, né? A base deve ser elevada, né, para produzir esse número, né? Basicamente é isso. Vocês, né, tem que lembrar disso e dessas propriedades todas aí, tá? Tenta dar uma revisada nisso aí, tá? Então, agora voltando aqui para a conta que a gente estava parado, né? Que a gente parou justamente aqui, né? ln, né? Logaritmo natural, né? De t mais 1, ou seja, logaritmo de t mais 1 na base e, número de Euler, né? É igual isso aqui. A gente aplicou o logaritmo dos dois lados, vamos falar assim, né? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que tem uma propriedade logarítmica e dessa forma eu vou conseguir isolar o h, que é o que eu estou querendo fazer agora, né? Então, tem aquela fórmula que eu já coloquei, né? Aqui vai dar ln de t mais 1, certo? Agora aqui eu vou aplicar a fórmula, porque eu quero isolar o H. Isso aí é igual a H, né? Ficou parecendo LN, mas é H aqui, tá? H vezes LN de A, certo? H vezes LN de A, né? Ou seja, agora a gente consegue isolar o H aqui, né? Então, o nosso H aqui vai ser igual ln de t mais 1 sobre ln de A, tá certo? Pronto, tá isolado o H. Agora, essa expressão aqui, ó, cadê? Aqui, ó, A elevado a H menos 1 sobre H, né? Vamos repetir ela aqui. A elevado a H menos 1 sobre H, usando agora essa expressão aqui, vai ser igual a T, né?
T é o que a gente chamou aqui o numerador, né? T igual a elevado a h menos 1, sobre isso aqui agora, que é o h agora pra gente, né? Então, sobre ln de t mais 1 sobre ln de a, tá certo? Aí agora é trabalhar essa expressão aí, né? Isso aí pode ser escrito como t vezes ln de a, né? Sobre ln de t mais 1, tá certo? Então, sumiu o h aí pra gente, tá da forma que a gente precisa agora. Ou a gente pode escrever agora sim também, né? Porque eu já estou pensando aqui em usar coisas que a gente já sabe, né? ln de a sobre 1 sobre t vezes ln de t mais 1. Posso escrever assim também, né? Só formas diferentes de reescrever a mesma coisa. Aqui eu vou aplicar a propriedade de exponencial, de potenciação de novo, né? E por que que eu vou fazer isso? Porque, né, eu estou lembrando agora que isso aqui está muito parecido com o limite, vai ficar muito parecido com o limite fundamental exponencial, certo? Aqui embaixo agora, ó, pela regra de potência aí, eu posso escrever assim, né? Certo? Ln de t mais 1 elevado a 1 sobre t, tá certo? Aí agora vamos fazer agora as mudanças, né? Só reescrevendo essa expressão, né? Agora, ó, vamos efetivamente voltar para o cálculo do limite, né? Quando x tende para quando h tende para zero, né? Que é o que a gente está querendo calcular do limite, a gente tem que o t tende para zero. A gente já tinha comentado isso. Se o h tende para zero, a elevado ao negócio está tendendo para zero, vai tender para 1. Então, o negócio está tendendo para 1 menos 1, vai tender para zero. Ou seja, o t está tendendo para zero, tá certo? Então, t tendendo para zero. Aí, o nosso limite, né? O limite que a gente quer calcular, que é o limite quando h tende a zero de a elevado a h menos 1, né? Sobre h. A gente transformou isso aí no limite quando t tende para zero, né? Mudou a variável. ln de a sobre ln de t mais 1 elevado a 1 sobre t, tá certo? Agora, aqui, o que você pode fazer? A gente pode aplicar a propriedade do quociente, né, do limite, né? Que aí você vai ficar com o limite do numerador sobre o limite do denominador. Então, já vou colocar aqui, esqueci se vai caber aqui, vai. Já vou aplicar aqui a propriedade do quociente e vou aplicar também a propriedade da função composta para limite, né? O que vai acontecer aqui, ó? Vamos ficar com isso aqui, ó. Limite quando t tende para zero de ln de a, né? Apliquei a propriedade do quociente, está aparecendo aí, né? Agora aqui, ó, eu vou ficar com ln, né, do limite quando t tende para zero de t mais 1, 1 sobre t, tá certo? E aí agora, a gente sabe que esse limite aqui embaixo, quanto que dá, né? Isso aqui vai dar quanto? Dá E, né? Dá o número de Euler. E aqui em cima, quanto vai dar? T está tendendo para zero, aqui não tem nenhum T aqui, só tem A, né? ln de A, então isso aí vai dar o próprio ln de A. Então o resultado disso aí é o quê? ln de A, vou botar aqui para caber tudo. ln de A no numerador e embaixo ficou ln de E. Né? E a gente já viu no rascunho aí do quadro que eu fiz que ln de E, né, é a mesma coisa que log de E na base E, ou seja, dá 1. Então o resultado disso aí é ln de A, tá certo? Então tá obtido aí o valor do limite que a gente estava procurando, né? Então agora voltando aqui, né? Então esse limite aqui em cima, cadê? Isso aqui, que é o que a gente estava querendo calcular, né? Dá ln de A. Então a gente vai voltar agora para os slides aqui, ó, né? Que era onde a gente estava parado, nesse limite aqui, né?
aqui, esse limite aqui. Então, f' de 0 para a elevado a x dá ln de a, tá certo? Então, esse cara aí, ó, f' de 0 é ln de a, tá certo? Então, o resultado da derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes ln de a, tá certo? Aqui eu vou pular isso aqui, não precisa, a gente já calculou o valor do limite, né? Aí, então, deixa eu colocar aqui, ó, f', vamos colocar aqui outra notação. A derivada de a elevado a x é igual a ln de a vezes o a elevado a x, tá certo? A gente chegou nisso aí, nesse resultado, né? Agora tem que ter uma interpretação geométrica interessante, né? Tá vendo aqui, ó? Se você pegar, faltou aqui a linha aqui, né? Para representar a derivada de a elevado a x, né? É a própria a elevado a x vezes uma constante, né? Que vai depender aqui do a, né? Então, isso aqui, ln de a, é um número real qualquer, né? Só você fazer na calculadora aí. Se for 3 aqui, vai ser ln de 3, dá algum número aí na calculadora, né, que multiplica o a elevado a x. Então, é uma constante vezes a própria função, né? E quando a gente está com e elevado a x, né, a derivada dele vai ser ln do a, que no caso é e agora, né, vezes e elevado a x. E isso aí é e elevado a x. Então, a derivada de e elevado a x é a própria função, da ela própria, né? O que isso quer dizer, né? É o que está escrito aqui, ó. A função f de x igual a e elevado a x é aquela cuja reta tangente em 0, 1 tem uma inclinação f'0, que é exatamente 1, ou seja, esse ln de aqui é 1, então dá ela própria, né? Então, o que acontece? A inclinação da reta tangente, né, é a própria função, tá certo? É um resultado geométrico interessante, tá? Então, aqui no 1, ó, qual que é a inclinação da reta... No 1 não, no x igual a 0. Qual que é a inclinação da reta tangente no x igual a 0 para y igual a e elevado a x? É 1, né? Porque e elevado a 0 dá 1. E para um x qualquer? É e elevado a x, né? Então, é uma função bem fácil de você lembrar, né, da derivada dela, né, que é a própria, né? A derivada de e elevado a x é a própria. Isso aí a gente usa muito quando você chegar em cálculo 2, né, em equações diferenciais, aparece muito essa e elevado a x, né? Bem tranquilo, né? Então, tá aqui, né? Se for e elevado a x, a derivada dela é a própria, tá certo? Então, lembrem aí disso aí, né? É a própria. E aqui tá alguns exemplos, né? Vamos fazer outros exemplos, depois a gente volta nesse exemplo, porque a gente não viu a regra da subtração, né? Deixa eu passar aqui para o quadro, que a gente vê né? Então, por exemplo, se eu quiser saber, né? Tá lá o exercício. Derive f de x igual a π elevado a x. Qual o resultado disso aí, né? Derivada disso aí é igual a ln de π vezes π elevado a x, tá certo? Tranquilo, né? Não tem muito o que fazer, né? Aplicação de fórmula, né? Porque a gente sabe que a derivada de a elevado a x é ln de a vezes a elevado a x. Então, você basicamente lembra dessa fórmula aqui, vamos chamar de fórmula, porque a gente viu de onde que sai, não vai precisar ficar calculando por definição a derivada disso aí, tá certo? Então, tranquilo, né? Se tiver assim, né? Agora a gente vai, na próxima aula, a gente vai ver aí outras regras da soma, subtração, produto, quociente, que a gente vai começar a envolver combinações de exponencial com função, com a potência, com a regra da potência, né? A gente vai começar a combinar regras, tá certo? Então, por enquanto é isso, né? Até a próxima aí.